A pergunta do Mizuki Fernando. Ele pergunta: Sensei, tem algum estudo de kanji? O que significa cada tipo de traço? Por exemplo, o kanji de Manabu, né? Aqui que é esse kanji de aprender, né? Ele tem ideia de aprender. Por exemplo, embaixo é Kodomo, em cima, né? Em cima. Então, ele perguntou inicialmente se tem algum tipo de estudo que significa cada traço. Geralmente, quando a gente estuda kanji, a gente realmente estuda o que cada pedaço significa. A gente estuda isso, o que cada pedaço significa, mas nem sempre todos os pedaços vão ter um significado que vai fazer sentido com o sentido final da coisa, tá? Nem sempre. Isso pode parecer contraintuitivo, mas nem sempre tem um significado que vai conectar. Ah, é por isso que essa letra significa isso. Todos os pedaços fazem sentido. Nem sempre vai fazer sentido. Por quê? Porque os kanjis têm milhares de anos de idade. Os kanjis foram inventados por uma cultura muito diferente da nossa, que já envelheceu muito. Então, isso significa que as pessoas que inventaram essas letras não deve ter sobrado nem uma partícula de osso dessas pessoas agora. Talvez tenha um pouquinho, mas essas pessoas já morreram há muito tempo e as ideias que elas tinham são muito diferentes das ideias que nós temos, das associações mentais que nós fazemos. Então, às vezes, fazia sentido naquela época um pedacinho X somado com um pedacinho Y da letra tal, mas não necessariamente vai fazer sentido agora. Eu costumo dizer que os kanjis, eles são todos tipo piada interna, sabe? Piada interna. Piada interna é uma piada que só você e seu grupo de amigos entende, né? Só você e o seu grupo de amigos vai entender e o outro grupo não vai entender nada. Vocês vão rir e todo mundo vai achar ótimo, mas o outro grupo vai ficar, não entendi a piada, porque era uma piada interna. Eu acho que os kanjis são muito assim. Tem coisas que só vai fazer sentido pro pessoal daquela época. E só vai fazer sentido se você conhecer certas coisas que existiam naquela época. E por isso tem realmente os estudos de kanji que se misturam com o estudo histórico das coisas. Se mistura realmente com o estudo histórico das coisas, porque a gente tem que entender como aquelas pessoas viviam, o que elas faziam, o que elas comiam, para a gente entender o sentido das coisas, né? E por isso, nem sempre vai fazer realmente sentido. Nem sempre vai fazer realmente sentido essa conexão, mas em muitos casos vai. Por isso é bom que a gente entenda, conheça os pedacinhos dos kanjis para juntar e poder, assim, fazer uma conexão. A gente vai pesquisar, vai descobrir os sentidos e aí vai pensar, é porque naquela época se usava isso, então esse kanji tem esse sentido. Mas não significa que você precisa realmente estudar cada pedacinho do kanji. Eu defendo muito que o uso do kanji deve ser primordial para o aprendizado. Então, mais do que você estudar olhando cada pedacinho, eu acredito que você deva aplicar o kanji no seu dia a dia e você deva aplicar o uso do kanji na prática, na escrita. Você deve escrever, você deve ler, você deve ver os kanjis em palavras. E vocês fazendo isso e somente fazendo isso, vocês vão realmente conseguir usar os kanjis de verdade e vão parar de ter dificuldade com o kanji, usando o kanji. Deixa eu repetir, porque isso é muito importante. Vocês não vão conseguir aprender kanji se vocês não usarem os kanjis. Não adianta ficar lendo o que os pedacinhos significam sem estudar os kanjis, ok? Dito isso, eu não lembro o pedacinho de cima que ele está querendo saber. Eu vou dar uma colada aqui, peraí. O de baixo é criança, como ele falou, né? Aqui tem os pedaços desse kanji. Tem esse pedaço que eu acho que ele é telhado. Esse aqui que é de Naó. Deixa eu ver. Coroa, Y-shaped crown, radical, é um radical.
mas eu acho que ele é muito usado com sentido de telhado, de teto. Cobertura, né? Tá escrito aqui, radical de cobertura. Deixa eu ver o outro pedacinho que forma. É o de now, né? Exatamente, now. Que é ainda. Você pega cobertura, ainda. A gente pode conectar, né? Para fazer esse kanji. É uma criança que ainda está dentro de casa, ela está estudando. Dá para fazer, né? Essa associação. Uma criança ainda dentro de casa, ela está estudando. Podemos associar assim. Uma coisa que é importante eu destacar para vocês é que o kanji, estudo de japonês com kanji, é uma coisa que as pessoas inventam as próprias histórias para o kanji. Tem histórias que são, assim, as histórias oficiais do kanji, mas não necessariamente essas histórias, elas são, assim, verdade verdadeira, porque as pessoas pesquisaram para chegar eles inventaram os kanjis dessa forma, porque naquela época se usava, nananã, mas as pessoas que pesquisaram isso são simples teorias, não tem como ter 100% de certeza. Por isso, para mim, kanji sempre vai ser, explicação de kanji sempre vai ser piada interna. O Gabriel comentou uma coisa interessante aqui. Boa noite, gente. Boa noite que chegou, o pessoal que chegou. O Gabriel falou, fora o fato da adaptação do chinês para o japonês, a língua já existia e adaptar uma escrita às vezes nem precisa fazer sentido. Exatamente. Por quê? O que acontece é que os japoneses pegaram os kanjis e jogaram para a língua japonesa. Eles pegaram os kanjis que eram da China. Isso significa que, de repente, eles não estão nem usando com o significado correto da coisa. Tem muitos casos que eles não estão usando o significado correto. Eles estão usando um significado, um kanji, que para eles faz sentido usar como uma palavra. Mas, de repente, nem faz sentido pensando no significado chinês da coisa, né? Mas, eu repito, é importante que vocês usem os kanjis, ok? Agora eu tenho uma dica para você, se você gostou desse vídeo. É o Clube do Kanji. O Clube do Kanji é um canal gratuito no Telegram. Nesse canal, você vai encontrar kanjis, vocabulário, explicações de gramática e também você vai poder participar de uma comunidade com colegas que também estão aprendendo japonês como você. Tudo isso gratuitamente. Eu espero você no Clube do Kanji.